Carl Jung identificou um padrão psicológico tão perturbador que chegou a considerá-lo uma das transformações mais radicais que já presenciou na natureza humana. Ao longo de anos de estudo, ele percebeu que muitos dos seus pacientes, especialmente pessoas sensíveis e empáticas, pareciam frágeis, caladas e emocionalmente abaladas, até que algo dentro delas se rompia. Jung chamava isso de um despertar, uma transição que levava esses indivíduos a um novo nível de consciência. Essas pessoas não apenas mudavam suas próprias vidas, elas acabavam revolucionando tudo o que se entendia sobre psicologia humana. Jung dedicou décadas à observação do que ele considerava o trabalho de sombra acontecendo espontaneamente em indivíduos empáticos. E o que ele descobriu ainda hoje causa desconforto em profissionais da área. Os mais bondosos não são fracos, são armas ainda não forjadas. Descubra se você é uma dessas armas e o que fazer a partir dessa descoberta. Fique comigo até o final, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Seja bem-vindo ao fim da ignorância. Nos registros clínicos da sua clínica em Zurique, Jung encontrou um padrão que se repetia de forma quase assustadora. Pacientes após pacientes chegavam carregando as mesmas feridas emocionais. Eram empatas, pessoas que absorvem as emoções dos outros, que haviam sido sistematicamente destruídas por aqueles que diziam amá-las. Eles apareciam com marcas que justificavam como acidentes, depressões que julgavam ser culpa deles, e uma tendência constante de pedir desculpas simplesmente por existirem. Jung percebeu que essas pessoas tinham passado a vida inteira absorvendo a dor alheia, a raiva dos pais alcoólatras, as traições dos parceiros, os conflitos dos familiares. Eram verdadeiros amortecedores emocionais, aqueles que seguram o impacto da dor para que o sistema ao redor continue funcionando. Jung via nessas pessoas o retrato vivo de um fenômeno que poucos entendem. Os empatas se tornam depósitos de traumas coletivos. O que mais assustava Jung era perceber que esses empatas não apenas sofriam com os abusos, eles os organizavam mentalmente. Quando perguntava sobre seus relacionamentos, esperava ouvir relatos confusos de mentes abaladas, mas o que escutava era algo completamente diferente. Relatos frios, precisos e detalhados sobre os padrões emocionais de seus abusadores. Eles sabiam o que disparava a raiva dessas pessoas, conheciam seus medos mais profundos e suas inseguranças. Tinham estudado cada detalhe, mas jamais usaram esse conhecimento, até que algo os levava ao limite. Para Jung, a mente dessas pessoas não funcionava como a de vítimas. Funcionava como a de estrategistas silenciosos, observadores pacientes de uma guerra que ainda não havia começado. Se você já teve a sensação de que as pessoas subestimam sua percepção, comente. Eu vejo tudo. Jung entendeu que não estava tratando de vítimas indefesas. Estava diante do que ele mesmo reconheceu como mentes altamente sofisticadas, verdadeiros gênios emocionais disfarçados de fragilidade. Esses empatas tinham uma capacidade quase sobrenatural de escavar as emoções alheias com base em expressões faciais, gestos sutis e silêncios. Jung começou a testar isso. Sem avisar, colocava seus colegas para interagir com esses pacientes. Em minutos, os empatas identificavam traumas de infância, padrões de relacionamento e até inseguranças profissionais. A taxa de acerto era acima de 95%. Isso abalou profundamente Jung. Essas pessoas não eram místicas nem sensitivas. Apenas prestavam atenção num nível que a maioria jamais alcança. O que o mundo chama de intuição, para eles, era apenas observação minuciosa. A sociedade ensinou a esses indivíduos que sua sensibilidade era uma maldição. Sempre que tentavam falar o que viam, as mentiras, as manipulações, os jogos emocionais, eram taxados de exagerados, sensíveis demais, dramatizadores. Foram silenciados, desacreditados, desvalorizados. Começaram a duvidar da própria percepção. Aprenderam a se desculpar por enxergar demais. Mas a verdade não desaparece só porque alguém decide calar.
Ela se acumula, se compacta dentro da alma até o dia em que explode. Jung percebeu que seus pacientes não estavam surtando. Eles estavam despertando. Não era colapso nervoso, era um colapso de ilusão. Eles estavam enxergando com clareza, talvez pela primeira vez. E esse momento de ruptura não era gradual. Era como um raio, um estalo interno. E quase sempre tinha a mesma origem: a traição. Em praticamente todos os casos registrados por Jung, havia um mesmo estopim. Não era qualquer tipo de traição. Era a quebra de confiança de alguém que o empata havia protegido, defendido e amado com todo o coração. Era a dor de perceber que o alerta interno sempre esteve ali, mas foi ignorado. Que os sinais eram claros, mas o empata escolheu acreditar no melhor das pessoas, como sempre fizeram. Então, quando a verdade finalmente explode, não há escândalo, não há gritaria, não há desespero. O que acontece é ainda mais impactante. O empata se torna absurdamente calmo. É nesse silêncio que a verdadeira transformação acontece. Jung descreveu esse momento como a fusão completa entre razão e emoção. Um ponto onde a inteligência analítica se encontra com a sensibilidade profunda e produz clareza absoluta. E isso não assusta apenas quem abusou. Isso abala o próprio mundo ao redor do empata. Não era um surto, era uma operação cirúrgica. O empata, que passou anos observando e absorvendo, finalmente começava a falar. E falava com uma precisão quase desconcertante. Não havia ofensa, não havia agressividade. Apenas fatos, detalhes, lembranças. Como se estivesse abrindo um arquivo secreto que sempre esteve lá documentado em silêncio. Eles não buscavam vingança, buscavam verdade. Era como se estivessem limpando uma ferida antiga, removendo tudo o que havia apodrecido. Jung entendeu que isso não era sobre revanche, mas sobre libertação. Era a parte da sombra que esses empatas haviam aprendido a integrar. A parte que nunca foi má, mas sim negada. A inteligência emocional, a intuição silenciada, a força reprimida. Quando finalmente abraçavam essas partes de si, tornavam-se completos. Não mudavam de essência. Apenas deixavam de se esconder. O que mais chocava Jung era a permanência dessa mudança. Essas pessoas não voltavam mais ao padrão anterior. Nunca mais pediam desculpas por sentir. Nunca mais deixavam suas percepções de lado. E o mais importante, não permitiam mais que suas emoções fossem manipuladas. Se tornavam o que Jung considerava como a ameaça mais poderosa aos manipuladores. Alguém que sente profundamente, mas não pode mais ser controlado. Em poucos meses, suas vidas se transformavam. Rompiam com relacionamentos abusivos de forma estratégica. Cortavam vínculos com familiares tóxicos sem necessidade de escândalos. Reconstruíam seus caminhos com firmeza, autonomia e muita consciência. Não deixavam de ser empáticos, apenas se tornavam seletivos. Davam atenção e cuidado apenas a quem realmente merecia. E isso, para Jung, era o que mais gerava desconforto nos outros. A nova presença do empata transformado. Essas pessoas não precisavam levantar a voz, nem ameaçar. Bastava estarem presentes para que os antigos manipuladores se sentissem desconfortáveis. Algo havia mudado, algo que não podia mais ser explorado. Jung chamava isso de instinto de predador invertido, como se os lobos percebessem que aquela presa agora estava acordada, alerta e letal. Não no sentido da violência, mas da lucidez. Aqueles que antes abusavam, agora evitavam. Os manipuladores farejavam o perigo e se afastavam. Porque, nas palavras de Jung, o empata desperto não precisa anunciar sua força. Ela é sentida. Se você percebeu que as pessoas começaram a tratá-lo diferente quando você encontrou sua voz, comente. Elas mudaram antes mesmo de eu dizer algo. Isso porque a presença de alguém desperto fala mais alto que 1000 discursos. A obsessão de Jung por esses casos de empatas transformados ultrapassava o simples interesse clínico. Havia algo neles que o tocava profundamente. Ele se reconhecia naquela jornada. Ele mesmo era um homem extremamente sensível,
capaz de perceber o invisível e sentir o indizível. E isso o fazia compreender por dentro o que significava ser alguém que sente o mundo com intensidade. Esses pacientes despertavam nele não apenas respeito, mas inquietação. Eles obrigavam Jung a encarar uma pergunta que o perseguiu até o fim da vida. O que acontece com o mundo quando os empatas deixam de ser escudos emocionais e começam a usar seu dom com consciência e estratégia? Essa questão não era retórica. Jung passou anos observando o que acontecia com esses indivíduos depois da transformação, e o que ele viu o deixou sem dormir. Essas pessoas não apenas melhoravam, elas se tornavam extraordinárias. Desenvolviam negócios bem-sucedidos, pois compreendiam as reais necessidades dos clientes sem que nada fosse dito. Seus novos relacionamentos eram saudáveis, porque reconheciam padrões abusivos nos primeiros minutos. Tomavam decisões com uma certeza inabalável, pois confiavam em sua inteligência emocional com a mesma segurança que um matemático confia na lógica. Jung percebeu algo ainda mais perturbador. Esses empatas não perderam sua sensibilidade. Ao contrário, ela havia se tornado perfeita. E isso significava uma coisa: eles podiam manipular com a mesma facilidade com que antes eram manipulados. Eles haviam compreendido a psique humana com tanta profundidade que poderiam, se quisessem, controlar qualquer ambiente social. E o que mais aliviava Jung é que eles escolheram não fazer isso. Sim, eles tinham poder, mas usavam esse poder para se proteger, para evoluir, para curar, nunca para ferir. Jung percebeu que estava diante do nascimento de um novo tipo de ser humano, o empata integrado, alguém que sente tudo, mas escolhe com consciência o que fazer com o que sente, alguém que observa tudo, mas não se afoga mais na dor do outro, alguém que ama profundamente, mas que não se perde mais no processo. Nos cadernos pessoais de Jung, escritos à mão, ele confidenciou algo profundo. Testemunhei algo ao mesmo tempo belo e terrível. Ele sabia o que havia visto. Sabia o impacto disso para o futuro da psicologia. Sabia que estava diante do que ele acreditava ser o próximo passo da evolução humana. Seres que não precisam mais se proteger da própria sensibilidade, porque aprenderam a usá-la como espada, não como algema. Se você já chegou ao ponto de conseguir enxergar as pessoas com clareza, mas não sentir mais a necessidade de ser aceito por elas, comente: eu vejo você, mas não preciso de você. Porque é exatamente isso que esses empatas se tornaram. Seres conscientes, livres, inteiros. E essa transformação não afetava apenas a vida deles. Jung observou como ela se espalhava por todos os círculos ao redor. Famílias desabavam, não porque os empatas criavam conflitos, mas porque deixavam de ser os pilares que sustentavam o caos. Pais abusivos foram forçados a lidar com seus próprios vícios. Irmãos manipuladores perderam suas vítimas preferidas. Parentes depressivos precisaram encontrar outra fonte de atenção. O empata não destruía os sistemas ao seu redor. Ele apenas parava de sustentá-los. E sem o apoio invisível do empata, tudo que era podre finalmente vinha à tona. Foi exatamente nesse ponto que Jung compreendeu o verdadeiro poder de um empata desperto. Sua simples presença obrigava o mundo ao redor a se revelar. Pessoas saudáveis se fortaleciam com a convivência, cresciam, evoluíam, se tornavam mais conscientes. Já os tóxicos, esses entravam em colapso, não porque o empata os atacava, mas porque o espelho que ele carregava agora era implacável. Jung nomeou esse fenômeno de efeito espelho do empata. Era como se a nova postura silenciosa refletisse sem filtros tudo o que estava errado nos outros. E quem vive de mentira, quem sobrevive manipulando e escondendo suas falhas, não suporta ser visto. Por isso, esses novos empatas não precisavam mais confrontar ninguém diretamente. Eles simplesmente existiam, e isso já era suficiente para tornar invisível todo o jogo emocional barato. O mais impressionante é que, ao mesmo tempo em que empurravam os disfuncionais para fora, os empatas despertos atraíam pessoas genuínas como um ímã. Pessoas que sempre se sentiram deslocadas,
machucadas, caladas, encontravam neles um porto seguro. Era como se aquele novo empata funcionasse como um radar, detectava falsidade de longe e, ao mesmo tempo, era abrigo para quem trazia verdade no olhar. Jung viu isso acontecer repetidas vezes. Em seus registros, descreve como esses indivíduos, após a integração da sombra, desenvolveram uma habilidade diagnóstica que superava até mesmo a dele, com décadas de prática. Bastavam poucos minutos com outro paciente para que o empata apontasse traumas, bloqueios e até o tipo de abordagem terapêutica mais adequada. E não era adivinhação, era leitura sutil, era inteligência emocional refinada ao extremo. Essa descoberta colocou Jung diante de um dilema ético profundo. Se empatas poderiam alcançar esse grau de percepção apenas por vivência e transformação interna, o que isso significava para o futuro da psicologia? Ele sabia que estava diante de algo que transcendia os métodos tradicionais. Por isso passou a estudar secretamente esses casos, anotando cada fase da transformação que presenciava. E assim nasceu o que hoje poderíamos chamar de protocolo de observação da integração. Não era uma técnica clínica formal, mas sim um mapeamento natural de como esses indivíduos evoluíam após um trauma profundo. Jung percebeu que tudo começava com o que ele chamou de reconhecimento. Nesse estágio, o empata finalmente admitia que sua sensibilidade não era uma falha. Identificava a raiva, a dor, o ressentimento e também a sabedoria, a força e a necessidade de impor limites. Era o primeiro passo para se libertar, mas era o segundo estágio que mais impressionava Jung, a integração. Aqui, o empata deixava de se dividir entre parte boa e parte sombria. Ele unia as duas. Se tornava alguém que podia ser gentil com quem merecia e implacável com quem ultrapassava seus limites. Não mais um refém emocional, mas um ser inteiro. E então vinha o terceiro estágio, a aplicação. O momento em que o empata começava a usar sua inteligência emocional de forma estratégica. Deixava de apenas se defender. Agora ele navegava pelos sistemas humanos com precisão quase sobrenatural. Influenciava, protegia-se, criava ambientes de cura sem esforço. Jung descreveu esses indivíduos como arquitetos psicológicos, pessoas capazes de identificar dinâmicas sociais, antecipar reações e manter sua integridade emocional intacta. Eles não apenas se curavam, tornavam-se imunes ao abuso psicológico e, o mais belo, mantinham a capacidade de amar de verdade. Nos registros particulares de Jung, ele relatava com admiração: testemunhei o nascimento da compaixão aliada à sabedoria. Esses empatas, depois de passarem por todas as etapas da transformação, se tornavam o que ele descreveu como os seres psicologicamente mais poderosos que já encontrou. Mas a jornada não terminava na conquista da força interior. Havia um último estágio, e talvez o mais bonito de todos: o retorno ao serviço. Os empatas despertos não se tornavam frios ou desconectados do mundo. Pelo contrário, voltavam a se relacionar com a realidade, mas agora de forma seletiva, lúcida e generosa. Usavam seus dons não mais para se sacrificar, mas para guiar outros que ainda estavam perdidos na dor. Jung observou que muitos desses indivíduos criavam redes naturais de apoio, se tornando catalisadores de transformação para outros empatas à sua volta. O impacto desse movimento foi tão grande que os registros desses casos permanecem, até hoje, entre os mais protegidos e não publicados de toda a obra de Jung. Ele sabia que se tais informações caíssem nas mãos erradas, poderiam ser usadas para fins destrutivos. Porque ele entendeu que se alguém aprendesse a manipular esse processo, de dor extrema até o despertar psíquico, seria possível transformar empatas em armas emocionais. Por isso, espalhou suas anotações em vários cadernos e nunca publicou tudo de forma oficial. Ainda assim, em meio às suas últimas reflexões, escreveu algo que ecoa como uma profecia para o futuro da humanidade. Esses empatas transformados se tornaram o modelo do que ele acreditava ser o próximo estágio da evolução humana. Seres capazes de sentir tudo, sem serem destruídos por nada.
enxergar tudo, sem se tornarem cínicos, amar profundamente, sem jamais se perderem de si mesmos. A última anotação de Jung sobre esses empatas resumia algo essencial. A jornada deles não era uma transição da sensibilidade para a apatia, mas da absorção inconsciente para a escolha consciente. Eles não se tornavam menos empáticos, tornavam-se perfeitamente empáticos. E esse é o ponto mais poderoso. Quando alguém aprende a confiar totalmente em sua percepção, não há mais como ser enganado. Se você já chegou nesse lugar dentro de si, onde a sua intuição se tornou inegociável, comente. Eu não duvido mais do que vejo e sinto. A pesquisa de Jung, com esses empatas, se mostrou, anos depois, profética. Hoje, estudos modernos confirmam: indivíduos que passam por essa integração da sombra se tornam psicologicamente invencíveis. Não podem mais ser manipulados com jogos emocionais baratos. Não podem mais ser enganados por disfarces. Não podem mais ser quebrados por decepções, porque já conheceram o fundo do poço e saíram de lá mais inteiros. O que torna esse estudo eternamente relevante é o que Jung entendeu ao final da sua vida. Todo empata, cedo ou tarde, enfrentará seu momento de ruptura. Aquela traição que é tão profunda, tão devastadora, que o obriga a escolher entre continuar sendo vítima ou despertar e se tornar soberano. A pergunta não é se esse momento vai acontecer, mas o que você fará quando ele chegar. Jung percebeu que a maioria escolhe sim a integração. Não se tornam frios, se tornam precisos, não perdem o coração, ganham uma coluna vertebral. O empata transformado se torna, nas palavras dele, o amor com limites. Alguém que pode cuidar, mas que também pode proteger a si mesmo com firmeza. E é por isso que essa pesquisa ainda é estudada até hoje. Esses empatas não viraram outras pessoas. Eles apenas revelaram quem sempre foram, debaixo de tantas camadas de culpa, medo e silêncio. Cada empata carrega dentro de si a semente de um ser psicologicamente intocável. Mas essa semente só germina quando algo ou alguém força uma escolha. E quase sempre, esse estopim é a traição. Jung anotou certa vez: a maior tragédia de um empata não é sua sensibilidade, é o tempo que demora para honrá-la. Porque enquanto esse dom não é compreendido, ele é vivido como fraqueza. E é nesse exato ponto que os manipuladores se alimentam. Pessoas sensíveis são ensinadas desde cedo a duvidar do que sentem. São treinadas para se calar, para agradar, para manter a paz a qualquer custo. Mas quando o empata finalmente desperta, ele não quebra. Ele se reconstrói com uma estrutura que nunca mais será vulnerável à mentira. Jung dizia que quando isso acontece, o empata não se torna perigoso para pessoas boas, mas se torna devastador para quem sempre se aproveitou da sua doçura. É por isso que os arquivos de Jung são tão inquietantes. Eles desmascaram um dos maiores mitos da sociedade, o de que empatia é sinônimo de submissão. Ele provou que a empatia, quando aliada à lucidez, se transforma em uma das forças mais transformadoras da humanidade. Esses empatas despertos não se tornaram frios ou insensíveis. Pelo contrário, eles passaram a se amar com a mesma intensidade com que um dia amaram os outros. Aprenderam a dizer não sem culpa, a impor limites sem medo, a perceber as intenções antes mesmo das palavras e, principalmente, a proteger sua paz como prioridade inegociável. Jung deixou um aviso aos futuros psicólogos, e talvez a você, que está ouvindo isso agora. Jamais subestime alguém que aprendeu a confiar profundamente nas próprias percepções. Porque essa pessoa não apenas acordou, ela se tornou livre, e a liberdade de um empata consciente é algo que nenhum manipulador consegue controlar. O que Jung documentou ao longo de décadas ainda causa desconforto porque mexe com o sistema. Empatas não nascem para serem vítimas, nascem com um poder que foi abafado, distorcido e usado contra eles. Mas quando esse poder desperta, ele se torna incontrolável. Os registros da clínica de Zurique não contam histórias de sofrimento. Contam histórias de ascensão,
de almas que passaram pelo inferno emocional e voltaram mais fortes, que transformaram dor em visão, fraqueza em clareza, silêncio em força. Jung encerrou suas anotações com uma certeza. A sensibilidade não é uma maldição, é uma arma. E o dia em que você aprender a manejá-la com consciência, será o dia em que você se tornará verdadeiramente poderoso. Não para ferir os outros, mas para impedir que alguém volte a ferir você. E é exatamente isso que o mundo precisa. Menos empatas quebrados, mais empatas despertos. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Eu escolho despertar. Assim a gente espalha essa mensagem para todos que ainda estão presos no silêncio, achando que sentir demais é um erro. Jung nos provou que não é. Sentir demais é apenas o começo. O que você fará com isso é o que define o seu destino. Nos vemos no próximo mergulho profundo aqui no O Fim da Ignorância. Até lá!